Diz lá o artigo 171 do Código Penal, estelionato. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, e depois tem uns parágrafos que a gente vai ler depois, tá? Essa redação, então, do multa, né? Reclusão de 1 a 5 anos é multa, perdão. E esse é o tipo penal, a redação do crime de estelionato. Vamos entender um pouquinho aí, tá? Então, fazendo primeiro uma introdução. De onde que vem esse nome, tá? Estelionato vem da palavra estélio, tá bom? Que no latim significa camaleão. Então, é o sujeito que se transforma, né? O sujeito que modifica alguma coisa, né? Na verdade, ele é o sujeito que, em razão do camaleão, é aquele que esconde, na verdade, a sua intenção, né? Esconder a sua intenção é perigoso, né? Então é por isso a origem da palavra estelionato, tá? A objetividade, né, o que está querendo se tutelar é crime contra o patrimônio, logo então está querendo se tutelar aí o patrimônio das pessoas, né? Pessoas físicas ou jurídicas, tá certo? Objeto material. O objeto material do tipo penal diz aqui vantagem ilícita. Vantagem ilícita, senhores, né? É qualquer vantagem patrimonial, né, ou pessoal. Há uma discussão na doutrina aí se pode ser vantagem pessoal, né? Mas qualquer uma que tenha algum tipo de vantagem que tenha cunho financeiro, né? Está dentro dos crimes contra o patrimônio. Logo aí tem que ter alguma conotação em valor, né? E objeto material, né? Aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa. Nós podemos ter duas vítimas, tá bom? Ou duas pessoas aqui sendo passíveis do estelionato. Aquela que recebe é enganada e aquela que sofre a diminuição patrimonial, tá? O ataque patrimonial, né? Eu posso enganar uma pessoa e o patrimônio que eu com essa enganação pode pertencer à terceira pessoa, né? Que não necessariamente a vítima é enganada, tá? Então aqui no objeto material pode ser tanto a pessoa enganada quanto a pessoa que sofre a diminuição patrimonial, tá bom? Pode ser a mesma pessoa, né? Por óbvio, né? Desde que a pessoa seja o titular do patrimônio, e pode ser pessoa distinta também, tá? Então pode ser terceira pessoa, tá? O núcleo do tipo penal aqui diz obter. Obter é obter algum tipo de lucro, né? Alcançar algum tipo de lucro. Que tipo de lucro que deve ser? Deve ser indevido, né? Diz lá, vantagem ilícita, tá bom? Se a vantagem que o sujeito obtém com essa enganação, senhores, tá? For lícita, a gente vai estar diante então do crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Por outro lado, exige aqui o tipo penal do artigo 171 do estelionato que essa vantagem seja ilícita, tá bom? Não pode ser devida, tá? E ela é obtida mediante artifício ou qualquer outro tipo de fraude, né? Algo que é típico no estelionato, senhores, tá? E é algo que a gente vai marcar em relação, já até para diferenciar do crime de furto e eventual crime de apropriação indébita, tá? Depois eu vou marcar no finalzinho, depois que eu falar com vocês aqui, marco com vocês e repito a eventual diferença em determinado tipo de comportamento. Dou exemplo, inclusive, sobre crime de estelionato, eventual pode confundir com furto mediante fraude, tá? E eventualmente até a apropriação indébita que a gente falou na semana passada, tá bom? Então, o sujeito que obtém, então, alcança algum tipo de lucro indevido mediante fraude contra a vítima, tá? A vítima, senhores, no estelionato, ela não percebe, no momento da conduta do agente, ela não percebe que está sofrendo a diminuição patrimonial, que ela está sendo lesada no seu patrimônio, tá? E como assim, professor, ela não percebe? Ela não percebe justamente em razão da fraude empregada, tá bom? A fraude é empregada para iludir a vítima. Ela sabe que está entregando a coisa, mas ela não sabe que está sendo lesada, tá bom? Ela entrega de boa fé lá algo que o sujeito, essa vantagem ilícita que o sujeito ativo pretende, e ela não percebe, ela vem perceber somente depois que já o golpe foi realizado, tá bom? Então, a fraude aqui empregada, senhores, para que o sujeito obtenha essa vantagem ilícita, é justamente para fazer com que a vítima entregue voluntariamente o bem, ou aquela vantagem que o sujeito pretende, sem que ela perceba essa lesão ao seu patrimônio, tá? Depois ela vai concretizar, depois ela vai saber sobre essa lesão ao patrimônio, tá? Depois ela percebe, tá bom? E aqui o tipo penal exige, né, essa obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Induzindo é levar para, né, levar ao, né, levar a vítima para o erro,
tá bem? Ela é induzida, ela é levada, o sujeito dá a mão para ela e leva ela, tá? Essa é a indução, né? Esse erro em que a vítima recai, ela é provocada pelo agente, por isso ele induz. Mas também caracteriza o estelionato, essa fraude, se a vítima eventualmente ela é mantida no erro. A manutenção da vítima no erro é a vítima já tem uma falsa percepção da realidade, tá bem? O sujeito então se vale já dessa, a vítima já está em situação de percepção, na falsa percepção da realidade, e ele mantém, não deixa que a vítima saia desse erro, tá? Aí o sujeito então mantém em erro. A vítima por si só já vai para um erro, já tem uma falsa percepção da realidade, e nesse contexto o sujeito a mantém nesse erro, tá? Conceito de erro, né? Eu falei para vocês aqui, já disse, mas eu estava trazendo o conceito de erro. Erro, para fins de direito penal, senhores, é a falsa percepção da realidade. O sujeito não tem, em razão da fraude, o necessário conhecimento daquilo que está acontecendo. Por isso, falsa percepção da realidade, tá bom? O sujeito se vale de alguns meios para induzir ou manter a vítima em erro, senhores, tá? E quais são esses meios aí em que o sujeito induz ou mantém a vítima em erro? O tipo penal também revela pra gente, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Artifício, senhores, é quando o sujeito utiliza-se de algum objeto, tá? Para induzir a vítima em erro. Pode ser um tipo de roupa, uniforme, algo do tipo que possa levar um sujeito, tá? À prática de uma obtenção de uma vantagem indevida, tá? Vantagem patrimonial ilícita. Exemplo, tá? Então, exemplo de artifício, em que o sujeito utiliza de algum objeto, tá bom? Objeto ou vestimenta, algo do tipo. Tem que ser algo material que ele utiliza para a prática da fraude, tá? Quando ele utiliza algo material, eu estou diante de um artifício, tá bom? Esse artifício, então, senhores, pode ser o mais comum, exemplo do bilhete premiado, bilhete de loteria premiado. Não sei se já ouviram falar aí. Talvez não, o pessoal tem que ser um pouco mais antigo, um pouco mais de idade para saber desses casos, porque hoje em dia não sei se é muito comum vocês jogarem loteria, mas é muito comum o golpe da loteria, senhores. Infelizmente ainda é. Golpe do bilhete premiado. O sujeito então se utiliza, né, é lógico, de um tipo de palavra, né? Palavras que o estelionatário ele tem o dom da palavra, né? Ele consegue enganar as pessoas pelo seu jeito, pela sua palavra, pelo seu palavreado, né? E ele fala então, nesse exemplo do bilhete premiado, ele fala que tem nas suas mãos um bilhete premiado, tá bom? Só que ele não quer ir até a casa lotérica, até a instituição bancária, para fazer lá, para receber o prêmio, né? O prêmio, por exemplo, vamos falar aqui R$100, tá bom? Então ele encontra alguma vítima na rua, né? E fala, não, eu te passo por 80, mas vai ali na lotérica que você ganha por 100, né? E a vítima eventualmente cai, tá bom? O golpe do bilhete premiado é muito comum, tá? Então ele recebe 80, entrega o bilhete que fala que está premiado e não tá bem? Aí a vítima, depois que ela entrega então os R$80, quando eu falei para vocês que a vítima sabe que está entregando, ela entrega voluntariamente os R$80 aqui no meu exemplo, né? E ela vai descobrir quando que caiu na fraude. Quando ela vai lá na casa lotérica e fala, esse bilhete aqui não foi o premiado, tá bom? Obteve então o sujeito vantagem ilícita, por exemplo, no meu exemplo aqui R$80, né? Em prejuízo da vítima, né? Não sei se já ouviram falar aí no caso do golpe do bilhete premiado. Segunda modalidade, senhores, como o estelionato pode ser executado. Primeira forma, então, mediante artifício. Mas também o tipo penal fala assim que a vítima pode ser induzida ou mantida em erro mediante ardil. O que seria o ardil, então? Se o artifício é a utilização de algum objeto, o ardil é um tipo de erro, né, que o sujeito induz ou mantém a vítima em erro, em que o sujeito se vale somente da palavra, senhores. Não mostra nada, tá bom? Ele pode eventualmente mostrar um celular, algo do tipo, alguma transação que ele já tenha feito, tá? Mas o ardil, senhores, ele não se vale de nenhum objeto ou uniforme, nada disso, tá? E quando eu falo para vocês uniforme, senhores, por exemplo, se o sujeito tem um uniforme, tipo, vem medir a água, tá bom? Você tá com o uniforme lá, dependendo de onde você trabalha, onde você mora, tem a empresa de água, né? A empresa de água, lá, o sujeito que vem medir a água, tudo bem, entra na sua casa, você deixa entrar todo mês, não deixa lá, por quê? Porque ele tá com o uniforme, você não conhece o sujeito, né? Eventualmente, se não mudarem a pessoa, você acaba conhecendo, mas se você não
Você, se mudarem todo mês lá o sujeito que vai lá medir a sua água, só o simples fato de estar com o uniforme, você deixa entrar, né? Então, quando eu falo uniforme, é que muitas vezes algum tipo de uniforme ou crachá, né? Os sujeitos acabam demonstrando isso para falar, não, eu trabalho na instituição bancária, não, eu sou um funcionário público, eu sou um medidor de água, e utiliza eventualmente o uniforme ou crachá, né? Isso se o sujeito aplica golpe, então, se valendo de algum tipo de uniforme, documento, tá bom? Estou diante de um artifício, tá bom? Por isso aí que eu estou falando de uniforme, tá bom? Vale para documento, vale para pacote, vale para bilhete premiado, por quê? Porque mostrou um objeto, tá bom? Quando o sujeito então não mostra nenhum objeto, senhores, estou diante de um ardil, tá bom? O ardil é o sujeito bom de lábia, né? O sujeito que emprega o artifício também tem que ser bom de lábia, por óbvio, né? Senão ele não seria estelionatário, seria autor de qualquer outro tipo de crime patrimonial, mas estelionatário ele não seria, né? E por ele ter, digamos, entre aspas, esse tipo de dom, não é? Ele se vale então somente da sua palavra, da enganação, tá bom? Da sua enganação, então ele vale então sujeito ardiloso, né? O sujeito ardiloso é aquele que se vale da palavra, né? É o sujeito que detém a conversa enganosa, tá bom? O sujeito então aplicou com um tipo de golpe, tá? Mediante ardil, é só se valendo da palavra. E tem uma outra forma de execução da prática do crime de estelionato, em que o sujeito induz também alguém a erro, né? Uma fórmula genérica. Se não for artifício ou ardil, né? Mas de qualquer maneira, caso exista uma nova modalidade de golpe, né? E o legislador penal sabe disso. Ele sabe que os golpes são executados dia a dia. Basta saber que na época de 1940 não existia internet, hoje tem, e a maioria dos golpes hoje são eletrônicos, né? Quando não tem um contato pessoal na rua aí, o golpe vai ser eletrônico, né? E esses golpes eletrônicos, então, se o legislador não deixasse essa fórmula aqui genérica, senhores, na parte final da redação do artigo 171, não poderia não ter enquadramento típico no estelionato, né? Então deixou o legislador lá uma fórmula genérica, né? Ou por qualquer outro meio fraudulento, né? Então o artifício e o ardil são meios fraudulentos, tá bom? Esses exemplos que eu dei para vocês. Agora, qualquer outro meio fraudulento, né? Que vier a ser inovado, né? O legislador sabe que o ser humano é bastante inovador, né? E por conta disso, desde que algo que não se enquadre no artifício ardil, eu poderia dizer para vocês fraude perante a internet, tá bom? É qualquer outro meio fraudulento, tá? Eventualmente golpe por telefone, confirme seus dados, passe sua instituição bancária, aqui pode ser eventualmente uma forma aí de meio fraudulento, tá? Qualquer outro meio fraudulento, tá? Que não seja o artifício ardil, tá bom? O sujeito se valendo aí, se passando por funcionário de instituição bancária, funcionário da empresa de cobrança, algo do tipo. E por fim, aqui no núcleo do tipo, senhores, algo que a gente vai marcar, tá bem? O prejuízo deve ser em favor de terceira pessoa, em desfavor de terceira pessoa, né? Prejuízo alheio aí, então a vítima deve suportar algum tipo de prejuízo, tá? Como eu disse para vocês, pode ser aquela pessoa que sofreu, aquela que suporta o erro, não é? Aquele que é mantido ou induzido em erro pode ser uma pessoa, e aquela que sofre a diminuição patrimonial pode ser terceira pessoa, tá? Pode até, inclusive, até ser uma instituição pública, né? Senhores, vamos marcar uma diferença agora então aí do estelionato por crime de furto e eventualmente a apropriação indébita, tá bom? Então vamos lá, eu vou pôr os exemplos, depois dou exemplos para vocês. Lá no furto, senhores, quando a gente falou no crime de furto, tá? Nós falamos lá que o sujeito, a conduta do furto, tudo bem, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia então a vítima não sabe que está sofrendo a diminuição patrimonial, não é? Aquela subtração é praticada sem que o sujeito saiba, né? Sem que a vítima saiba que está sofrendo o desapossamento patrimonial, tá bem? E essa então caracteriza o furto. No furto, então, a vítima não sabe, tá bem? Não entrega a coisa e o sujeito então se vale da conduta de subtrair, tá? Pegar escondido, tá bom? Fique com essa marca aí. No sujeito que pega escondido, a conduta é de subtrair, tá bom? Só que lembrem-se que lá no furto, o furto pode, uma forma qualificada do furto, senhores, é o furto mediante fraude, tá? E eventual confusão, tudo bem? Com o crime de estelionato, reside no furto mediante fraude, tá? Então vamos marcar a diferença do estelionato por furto mediante fraude. Eu lembro lá na aula de furto mediante fraude que eu ia marcar quando falasse sobre o crime de estelionato, justamente essa diferença, tá bom? Então eu deixei a pergunta em aberto lá e vem fechar a pergunta aqui hoje, tá? A resposta aqui hoje. No furto mediante fraude, então, senhores, que é o pegar escondido, o sujeito então se vale de fraude
para que a vítima tirar a atenção da vítima enquanto ele realiza a subtração, tá bem? Então, no furto mediante fraude, volto a repetir, o sujeito tira a atenção da vítima, a vítima não entrega, não sabe que está tendo a subtração patrimonial, tá bem? Ele utiliza então da fraude para tirar a atenção da vítima sobre a coisa e ele se vale disso para realizar o furto, tudo bem? Para realizar a subtração, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu dei lá na época, eu volto a dar aqui. No furto mediante fraude, então, onde a gente poderia ter um exemplo, tá? Vamos falar de cartão bancário. Uma pessoa foi fazer um saque, tá bom? Foi fazer um saque no caixa eletrônico, tem dificuldade, tudo bem? O sujeito, sabendo disso, vamos dizer que a nossa vítima tem uma certa dificuldade aí com mexer com caixa eletrônico, vamos falar que é uma pessoa simples, tudo bem? Ou de mais idade, tudo bem? Que é comum, né? Ter certa dificuldade para mexer lá na instituição bancária, né? Vou obter vantagem patrimonial em cima dela. Vai lá então, e se passando eventualmente por uma pessoa boa ou trabalhador, ou que trabalha eventualmente na instituição bancária, vai lá e ajuda. Fala assim, não, vem aqui, eu ajudo a senhora, o senhor a fazer o saque, não é? Aí a vítima, ele coloca o cartão bancário para a vítima digita a senha dela e ele está olhando tudo lá, tudo bem? Já gravou a senha, né, do sujeito, né? Na hora de executar lá, tudo bem? Ele digita o botão lá, cancela tal, a vítima nem percebe, né? Que essas pessoas são mais demoradas para digitar ali, não percebe, né? E ele usa a palavra ali para tirar a atenção da vítima. E o furto mediante fraude, como eu falei para vocês. Ele utiliza da fraude para tirar a atenção da vítima. Tira a atenção da vítima onde? Ele eventualmente consegue cancelar aquela operação e na hora de tirar o cartão ali do caixa eletrônico, ele troca o cartão. Tudo bem? Dá um cartão lá que inexistente, que ele achou na rua, tá? De terceira pessoa, que ele já aplicou um golpe, tá bom? Ele troca o cartão. E fala assim, esse cartão da senhora está inválido. A senhora vai ter que entrar lá na instituição bancária para trocar o cartão. Vai ter que procurar a sua agência bancária para trocar o cartão, que esse cartão está inválido. E ele já fica então com o cartão da vítima e já olhou a senha da vítima, tá bom? Furto mediante fraude, senhores. Por quê? E não é estelionato, tá? A vítima não percebe que está tendo, que o sujeito, depois ele vai realizar a subtração de fato, né? Ele vai em outro caixa eletrônico, nesse próprio caixa eletrônico, vai colocar lá a senha o cartão da vítima, vai editar a senha e vai fazer o saque. Esse é furto, tá bom? Furto mediante fraude. Por quê? Porque, primeiro, ele se utilizou de fraude, né? De erro, tudo bem? De enganação, tá bem? Para tirar a vigilância da vítima sobre o quê? Sobre o seu cartão e sobre sua senha. Tá bom? Ele se valeu então aí da pouca cultura da vítima, né? Conseguiu então tirar a atenção da vítima utilizando-se de fraude, né? Passando pessoa boa, eventualmente ele joga até uma conversa, né? Nossa, essa época de corona, não é? Ou fala sobre o tempo, tá frio, enfim. Ele joga uma conversa, tá bom? Ele joga um ardil, né? Conversa ardilosa, né? A sujeita fica respondendo, que a vítima pensa que está diante de uma pessoa boa, né? Ela entrega o cartão, nem se percebe que está tendo desapossado o cartão, digitou a senha ali, o sujeito ela nem percebeu que ele já filmou, já gravou a senha da vítima, tudo bem? E depois essa vítima sofre, então, lá de fato, a diminuição patrimonial lá quando o sujeito realiza o saque. Esse é típico exemplo de furto mediante fraude, senhores, tá bom? Cuja fraude, volto a dizer, foi utilizada para tirar a atenção da vítima enquanto o sujeito realizava algo para realizar a subtração, tudo bem? Trocou o cartão, olhou a senha, tá bom? Típico exemplo aí de furto mediante fraude. No estelionato, não. Olha lá. Quando eu falei para vocês que no estelionato a vítima entrega a coisa, sabe que está entregando, tá? E ela entrega porque foi enganada, tudo bem? Foi induzida ou mantida em erro, tá certo? Aí você tem o estelionato. Então, na vítima, tá? No estelionato, então, grave a diferença aí. No furto mediante fraude, senhores, a vítima não sabe que está sendo desapossada, tá? E o sujeito, então, utiliza-se da fraude para tirar a atenção da vítima. E, enquanto isso, ele pega a coisa escondida da vítima, tá bom? No estelionato, não. A vítima sabe o que está entregando. Nesse golpe aí que eu estava falando para vocês, desculpa, né? Nesse golpe aí do pacote, tudo bem? Que a pessoa deixa cair o pacote, bem? E quer algo em garantia para depois ir lá pegar a recompensa e entregar a coisa, não é? Veja, a vítima entrega, nesse caso aí, eu falei para vocês, a vítima tinha entregado todo o seu auxílio emergencial para o sujeito, né? Entregou todo o seu patrimônio que ela tinha ali,
não é? Ou algo patrimonial, tudo bem? A vítima então entrega, sabe que está entregando, mas entrega, senhores, porque ela foi induzida em erro. E aí reside a diferença então, tá bom? No estelionato e no furto mediante fraude, tá certo? Tudo bem? Marcaram a diferença? Quando a vítima entrega a coisa, sabe que está entregando, mas entrega porque foi induzido ou mantido em erro, eu estou diante de um crime de estelionato e não de furto mediante fraude. No furto mediante fraude, a vítima não sabe que está entregando, não quer entregar, e o sujeito então utiliza da fraude justamente para pegar isso dela. E vamos marcar agora então a diferença do estelionato para a apropriação indébita, a aula da semana passada. Na aula da semana passada, senhores, nós falamos sobre o crime de apropriação indébita, em que o sujeito... vai cair na prova, hein? O sujeito lá, então, ele se apossa, né? Passa a agir como se dono fosse de algo que ele tem a posse, né? Pertence à terceira pessoa, ele tem lá, então, a posse de algo de forma lícita, não é? E de uma maneira de uma maneira ou de outra ele dispõe da coisa, né? São as formas de execução da apropriação indébita. Ou ele dispõe da coisa ou por negativa de restituição. Lembra-se? O sujeito, então, ele tem a coisa de forma lícita, não é? Ele detém a posse de forma lícita. A vítima sabe, não é? Que o sujeito utiliza da coisa, pode usar da coisa, mas depois que já está na posse da coisa, não é? Depois que já tem a posse ou detenção do objeto, né? Da coisa alheia móvel, ele inverte essa posse passando a agir como se dono fosse, tá certo? Então veja lá a diferença então para a apropriação indébita. Na apropriação indébita, então marque lá. Na apropriação indébita, o sujeito ativo, o autor da apropriação indébita, ele tem a posse lícita da coisa. E depois que já tem a posse, ele inverte a posse da coisa passando a agir como se dono fosse. Então o dolo, né? Quando esse dolo, essa vontade de praticar o crime surge depois que ele já tem a posse da coisa. Aí o sujeito então se apropria da coisa alheia móvel, né? Por alienando o objeto, né? Dispondo da coisa, ou por negativa de restituição. Aqui no estelionato é diferente. O sujeito então tem a posse da coisa, não é? A mulher lá que aplicou o golpe do pacote obtém aquela vantagem patrimonial da vítima, não é? Mas mediante a enganação. Então ela tem a posse de algo da vítima porque a vítima foi enganada, tá bom? Então o dolo, a vontade então de praticar o crime no estelionato, então, tá bem? Surge quando? Desde o início. Desde sempre, o sujeito então para ter a posse de algo, ele já tinha essa vontade, a vontade de enganar a vítima, de induzir ou manter a vítima em erro, para ir daí obter a vantagem patrimonial. O dolo então é antecedente que a gente fala no estelionato. E o dolo na apropriação indébita surge quando? Depois, tudo bem? Lá é posterior. Dolo posterior lá na apropriação indébita, dolo anterior de ficar com a coisa no estelionato. Sujeito ativo, senhores. Quem pode praticar o estelionato? Qualquer um, tá bom? Não é crime próprio, qualquer pessoa pode praticar aí o crime de estelionato, certo? O crime comum. Sujeito passivo, nós podemos, qualquer pessoa também, né? Física ou jurídica, tá certo? E só lembrar aqui que uma pessoa pode sofrer, eventualmente pode ser induzida ou mantida em erro, não é? E ser terceira pessoa que sofre a diminuição patrimonial, tá? Então eu posso ter vítima aqui, mais de uma vítima, ou uma vítima única só, tá? A vítima será aquela que sofre o prejuízo patrimonial, tá bom? E aquela que sofre o prejuízo patrimonial e aquela que é enganada também, tá? Nós temos aí duas vítimas, tá certo? Uma observação aqui, tá, senhores? Se a vítima for incapaz, tá? Menor de idade, tá bom? Ou se ela for de alguma deficiência mental, doença mental, e que o sujeito então engana essa pessoa, se vale da pouca inexperiência, né? Da pouca experiência ou da inexperiência de um sujeito, de uma vítima, tá? Seja porque ela é incapaz, seja porque ela essa incapacidade pela idade, seja a incapacidade mental, tá bom? Na minha vítima. Se a minha vítima for essas pessoas, tá? Se for uma menor incapaz inexperiente, ou um incapaz maior, mas por deficiência mental, tá? Eu vou estar diante do crime do artigo 173 e não do estelionato, tá bom? Diz lá o crime do 173, abuso de incapaz.
Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão e inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Então, se a minha vítima é incapaz, senhores, eu vou para o crime do artigo 173 e não do estelionato, tá? É um meio de fraude, por óbvio, né? Mas o sujeito que se vale da incapacidade de alguém, tá bom? Ou da pouca experiência de alguém, eu vou para o crime do artigo 173. Elemento subjetivo, aqui título é punido o crime de estelionato, a título de dolo, tá bom? O tipo é doloso, não admite forma culposa, tá? Não tem previsão de forma culposa, não. Consumação do estelionato, senhores. O crime do estelionato, tá? Ele é de resultado duplo. Vocês vão ver na doutrina lá. A doutrina fala assim, de resultado duplo. Como assim resultado duplo? Primeiro, para mim ter a consumação, tá? Basta o sujeito empregar a fraude e não obter a vantagem patrimonial? Ou precisa ter, além de aplicar o golpe, não é? A fraude precisa obter a vantagem patrimonial para mim ter o crime consumado? Precisa, tá bom? Além dele aplicar a fraude, ele deve causar lesão a alguém, tá bom? Aí nesse momento, então, que causou lesão a alguém, vantagem patrimonial contra alguém, eu tenho a consumação do crime de estelionato. Tentativa, então, o estelionato é um crime material, tá bom? Depende desse resultado, né? Depende da obtenção da vantagem patrimonial, tá? Então, o crime é material e todo crime material admite tentativa, né? Por esse motivo, tá? Então, tentativa aí do crime de estelionato, por se tratar de crime material, vai admitir tentativa sim, tá bom? A análise da fraude é analisar de acordo com a vítima, no caso concreto, tá? Vai dizer pra gente, bom? Mas deve ser uma fraude aí necessariamente empregada para iludir, tem que ser capaz de iludir as pessoas, né? E aí a idoneidade dessa fraude vai ser verificada de acordo com a vítima, no caso concreto, tá? O que eu queria fazer uma observação com vocês é o seguinte aqui sobre o estelionato, tá? Depois, quando vocês forem ter aula lá de crime de falsificação do documento, vocês vão ter de novo isso, tá? Então, quando o crime de estelionato ele é cometido mediante documentos falsos. Alguns crimes, senhores, algumas formas de execução do estelionato, eu dei para vocês alguns aqui. Algumas formas de execução do estelionato, o sujeito se vale então de documentos, tá? Documentos falsos, né? O exemplo que eu falei para vocês aí do sujeito que foi comprar o carro, tá? O sujeito que, eventualmente, do exemplo do carro, mas o exemplo você pode dar aí, por exemplo, de imóvel, tá bom? De veículo automotor. O sujeito que se vale de entrega de algum tipo de documento falso ou de terceira pessoa, perdido. Vamos falar no documento falso, tá? No crime, então, de estelionato, o sujeito utiliza-se de documento falso, público ou particular, tá? Passa-se por terceira pessoa para a prática do estelionato, né? Então, veja que essa falsificação do documento, ou o uso do documento falso, é crime meio para a prática do crime de estelionato, né? E aqui, né, então, diante dessa eventual conflito aparente de normas, né? Qual crime ficaria? Né? Eu ficaria diante da falsificação do documento público, ou o uso do documento público ou particular falsificado, ou só no estelionato. Tá? Então vocês vão ver aí, tem diversas decisões acerca disso, a doutrina é farta sobre isso, né? Quando o sujeito para a prática do estelionato se faz ou usa documentos falsos, públicos ou particulares. Tá? Nessa hipótese você tem concurso de crimes, crime único, tá? Hoje está consolidado isso, tá bom? Você vai ver diversas posições, mas está consolidado isso na jurisprudência, súmula 17 do STJ, que fala lá o seguinte: quando a falsificação é crime meio e se exaure, termina com a prática do estelionato, senhores, você tem crime único, somente estelionato. Entende-se então que o crime de falsificação do documento público ou particular, ou uso de documento público ou particular falsificado ou alterado, é crime meio para a prática de crime fim, né? Diante desse aparente conflito de normas, então a jurisprudência entendeu por bem consolidar isso na súmula 17 do STJ e falar crime único, só estelionato. Quando a falsificação se exaure, termina, se esgota no estelionato, né? Agora, se ela tiver mais potencialidade de causar outros crimes ou causar outros prejuízos, você pode ter concurso de crimes, né? Mas por que isso, né? Porque esse interesse, já que vocês aí, terceiro B, ainda não tiveram o crime de falsificação. Os crimes de falsificação que eu estou falando aqui para vocês está previsto lá no Código Penal, no artigos 297 e seguintes, né? 297, 298, 304 do Código Penal, tá? Vocês vão ver lá no próximo semestre, Direito Penal 4. Porque crime de uso de documento público falsificado ou de falsificação de documento público, senhores, a pena é maior
do que a pena do estelionato. E vocês, quando estudaram lá o conflito aprender normas, tinha uma regrinha, né? Pra gente saber qual crime, qual tipificação eu vou dar, qual norma eu vou aplicar diante de um conflito aprender normas, né? Crime mais grave absorve crime menos grave, era uma das regras, né? E aqui é uma exceção, tá bom? Eventual crime de falsificação do documento público, apesar de ser mais grave, como ele é conduta a meio, crime meio para a prática de crime fim, apesar de ser crime mais grave, tá bom? Apesar de ser crime mais grave, você tem a absorção dele, tá? Por quê? Porque é crime meio para a prática de crime fim. É uma exceção lá, uma das regras do conflito aprender normas, tá? Então, quando a falsificação for utilizada para a prática do estelionato, tem a súmula 17 do STJ consolidou lá jurisprudência no sentido de que quando o falso se exaure na prática do estelionato, né, termina ou se esgota no estelionato, é crime único, não tem o concurso de crimes, tá? É só o crime de estelionato, tá bom? Parágrafo 1º do estelionato agora. Diz lá o parágrafo 1º, é uma figura privilegiada. Aquilo que nós falamos sobre a hipótese privilegiada do furto privilegiado, vai aplicar aqui para o estelionato, tá bom? De forma expressa aqui. Diz aqui 171, parágrafo 1º. Se o criminoso é primário, ou seja, não tem condenação anterior, né? Não é reincidente, tá? E é de pequeno valor o prejuízo. Pequeno valor, lembrem-se, coisas de até um salário mínimo, tá bom? Então, se o sujeito não tem nenhuma condenação anterior e essa vantagem que ele obteve aqui é de até um salário mínimo federal, tá bem? O juiz pode aplicar conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é a hipótese do furto privilegiado. E o 155, parágrafo 2º, fala que tipo de pena lá o juiz pode aplicar, né? Ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, ele pode diminuir a pena de um terço a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, na hipótese de estelionato privilegiado, esse é o nome, tá bem? Em que o sujeito não tem condenação anterior, por isso é primário, tá? Não é reincidente. E a vantagem ilícita é de pequeno valor, tá? Coisas de até um salário mínimo, pode o juiz aí aplicar esses 3 tipos de consequência jurídica, tá? Substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa, tá? O caso concreto vai dizer que tipo de estelionato foi, a análise do caso concreto vai mostrar para o juiz aí, eventualmente, o que ele vai subsidiar o juiz na sua decisão, tá bem? De aplicar de uma dessas 3 consequências. Parágrafo 2º agora, senhores. A gente vai ver diversas figuras equiparadas a estelionato, tá? Mas o enquadramento é nesses parágrafos 2º. Essas hipóteses aqui caracterizam figuras de estelionato equiparado, tá bom? São figuras equiparadas ao estelionato. A pena é a mesma, tá? Reclusão de 1 a 5 anos, tá bom? O parágrafo 2º, então, agora, figuras equiparadas, nós teremos 6 figuras equiparadas aí, tá? E aqui depois, na última figura, a gente vai falar sobre o cheque, tá? Então, primeira hipótese, primeira figura equiparada, parágrafo 2º, inciso 1, diz lá, disposição de coisa alheia como própria. Aquele que vende, permuta, dá em pagamento, em locação e garantia, coisa alheia como própria. Essa conduta aqui, senhores, configura umas hipóteses de estelionato, né? Uma figura equiparada do estelionato. É o sujeito que não é o proprietário da coisa, tá bom? E ele vende a coisa como se dono fosse, tá? O sujeito não tem disponibilidade da coisa. É diferente da apropriação indébita, em que o sujeito tem a disponibilidade da coisa, tá? Em seu poder a coisa, tá? Aqui não, o sujeito não tem a posse de nada, tá bom? Não é proprietário de nada, não tem a posse de nada, mas ele vende, permuta, dá em pagamento, dá em locação, dá em garantia coisa alheia como própria. Ele se vale de algum objeto, por isso a fraude, né? E utiliza-se de coisa alheia como se fosse coisa própria. Ele vende coisa alheia como se fosse própria, né? A conduta mais comum. Então, digamos lá, tem uma casa para alugar, tá? Passo lá na frente, eu sou estelionatário, passo lá na frente, não vejo movimento, quer saber? Eu vou vender essa casa aí para alguém. E o sujeito então passa como se fosse o proprietário, o corretor do imóvel, né? Cristiane Itaí pode nos ajudar. Passo lá, tem um sujeito vendendo lá, vejo uma casa vendendo, vejo a placa de venda, está com a cara de meio abandonada, fica uma semana ali, não vi o proprietário ver, ninguém veio ver, quer saber? Eu vou vender essa casa para alguém. O sujeito passa a ficar lá então na frente da casa, finge que é o dono, tá bom? Digamos que ele consegue ludibriar a vítima, né, por essa fraude, né, induz a vítima em erro, tá bom?
passa-se por eventual corretor de imóveis do local, passa-se como proprietário e vende aquele imóvel. Digamos que o sujeito vende, tá? Mostrou lá a eventual escritura pública falsa, tá? Esse é o caso aqui, tá bom? Carro também é a mesma coisa, tá bom? Desde que ele não tenha a disposição da coisa, porque se ele tem a disposição da coisa e vende, tá bom? É o crime de apropriação indébita e não essa figura aqui que a gente está vendo equiparada a estelionato. Próxima figura equiparada do inciso 2 é parecida com a primeira, tá bom? Mas tem uma diferençazinha que eu marco para vocês. Diz lá o inciso 2, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia. Então veja que a conduta é a mesma, tá? Coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Qual a diferença então para o inciso 1? O inciso 2 aqui, senhores, a forma de execução do delito é a mesma, tá? Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria. Aqui, o sujeito no inciso 2, ele é o proprietário ou possuidor da coisa, tá bom? Ele é o dono da coisa, tá? Ele é o proprietário do objeto, tá? Só que ele entrega, vende, dá em pagamento, tá bom? Essa coisa que de fato ele é o proprietário, tá bom? Mas que tem um ônus sobre esse imóvel, né? Uma hipoteca, ele já foi dado em garantia e ele silencia sobre essa garantia que já existe, tá bom? Vou voltar a ler aqui o tipo. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, tá bom? Então, nessas hipóteses aqui, em que o sujeito já tem um ônus sobre uma coisa e ele, sujeito, silencia a existência dessa coisa e pratica uma dessas condutas. Vende, permuta, dá em garantia, tá bom? Então, a diferença para o inciso 1 é que no inciso 1 o sujeito nunca foi proprietário, tá bom? E realiza uma das condutas, né? O vende coisa alheia como própria. Aqui no inciso 2, não. O sujeito é o proprietário, mas ele não poderia dar aquela coisa para venda, garantia, algo do tipo. E ele entrega a coisa então, tá? Esse é o comportamento, tá bom? A diferença então reside na propriedade. Inciso 3, outra figura equiparada a estelionato, defraudação de penhor. Diz o inciso 3, defrauda mediante alienação, não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, penhor, tá bom? Quando tem a posse do objeto penhorado. Nessa conduta aqui, senhores, equiparada a estelionato, significa que o sujeito ele tá lesando, privando ou tomando um bem pertencente a terceiro, defraudando o penhor, uma garantia já existente, né? A defraudação deve ser realizada por meio de alienação, que é a venda, ou por outro meio idôneo, tá? A hipótese lá prevista no artigo 1431, parágrafo único do Código Civil lá, defraudação do penhor, tá? O sujeito ativo só pode ser o devedor da coisa garantia por meio de penhor, da coisa garantida por meio de penhor. Nesse comportamento aqui, o sujeito ele defrauda o penhor. Existe algo penhorado e mesmo assim ele faz pouco da existência desse penhor e aliena o objeto novamente. Quarto inciso. Fraude na entrega de coisa. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Nessa hipótese aqui, senhores, né, existe um negócio jurídico entre duas ou mais pessoas, né, em que o sujeito, na verdade, ele substitui a natureza da coisa ou ele entrega em quantidade menor, tá? Então, Ismênia, naquele exemplo que você estava falando lá da tinta, pode ser o caso aqui, tá bom? Pode ser esse tipo de comportamento aqui, tá? Desde que o sujeito não seja comerciante, não viva do comércio, porque aí é fraude no comércio, artigo 175 do Código Penal. Volto a ler aqui o inciso 4. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Então, nessa hipótese aqui, senhores, que exemplo que eu posso dar para vocês? Então, é o sujeito que vende algo valioso não sendo valioso, tá bom? É o sujeito que vende um objeto, por exemplo, de prata, não sendo de prata, como sendo de prata. É o sujeito que vende um objeto como sendo de ouro, não sendo de ouro. É o sujeito que vende um diamante não sendo diamante, né? Tipo um vidro bonito, tal, mas que não é de fato diamante, tá?
Então aqui a fraude recai justamente na natureza do objeto ou na quantidade, no peso, tá bom? Aí você tem então a prática desse crime aqui. Vamos para o inciso 5. Quinta figura equiparada a estelionato. Diz o inciso 5. Fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro. Essa aqui é mais comum já, tá? Principalmente envolvendo o veículo automotor, tá bom? Diz aqui o inciso 5. Então incorre nas penas, né, do estelionato aquele que destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então nessa hipótese, o que é imprescindível? A existência de um contrato de seguro, né? A Júlia que está aqui pode nos auxiliar. Então necessariamente existe um contrato de seguro entre o autor e a vítima, que no caso é a seguradora ou a corretora, tá? A seguradora aqui. E o que o sujeito faz então? Tem algo segurado, pode ser a vida ou o carro, o mais comum carro, né? Juliana, perdão. É mais comum um carro e não a saúde das pessoas, mas apesar de ser comum, tá? Então digamos lá que o sujeito tem um veículo, exemplo, veículo automotor com seguro contra furto e roubo contra o veículo, né? E vou praticar essa conduta aqui. Qual que seria o exemplo? Eu pego então e registro um boletim de ocorrência, ó, meu carro foi furtado, eu parei o carro na faculdade, fui assistir a aula, quando saí o carro não estava lá. Aí você vai lá no delegado, registrou a ocorrência, tá bom? Na delegacia registrou o BO de furto, tá bom? Aí você, com esse boletim de ocorrência, você dá a entrada no seguro do seu carro, né? Aí a Juliana pode nos auxiliar e não sei quanto tempo demora, geralmente as seguradoras demoram para pagar, não sei se 30 dias, já ouvi falar que é em torno de 30 dias, né? Demorou 30 dias para receber, por que demora? Seja pelo tempo que ela demora, seja até justamente por conta disso, né? E na verdade esse carro não foi furtado, tá? No exemplo aqui eu falo que eu fui para a faculdade, tive o carro furtado, não foi. Na verdade eu vendi o carro, passei no desmanche ou até a conduta de ocultar, tá? Escondi o veículo. E depois que eu recebi então o valor do seguro, tá bem? Ou eventualmente eu passo o carro para frente, tá bom? Ou eventualmente lá, se eu tive lá, eu não ocultei, mas eu destruí ou vendi o meu veículo para um desmanche, tá bom? Registro um BO de furto, mas vendi meu carro para um desmanche ou vendi até para outra pessoa, tá bom? Vendo o meu carro particular, tá bom? Para uma terceira pessoa. Essa pessoa tem 30 dias para passar o veículo para o nome dela, né? Digamos que ela demora para passar o veículo para o nome dela, eu dou entrada no seguro, falo, meu carro foi furtado, quando na verdade eu vendi. Esse é muito comum, esse tipo de conduta, tá bom? O enquadramento é no estelionato aqui, tá bom? Isso também ocorre quando há indenização sobre seguro, quando a pessoa tem algum tipo de seguro contra a relação à saúde dela, né? Quando ela agrava a saúde dela, algo do tipo, tá? Ou quando ela destrói ou oculta a parte do corpo. Veja, tem um tipo de exemplo aí. Digamos que eu tenho lá um seguro contra minha integridade física, tá bom? E para mim receber o seguro, eu vou e amputo minha mão, tá bom? Amputo minha mão, tá? E a minha mão tava lá, era objeto do seguro lá, tá bom? E eu amputo dolosamente a minha mão, tá bom? Tem gente que faz isso e tem o enquadramento, vai ser aqui. Inciso 6, sexta figura equiparada ao estelionato. Inciso 6 do parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas aquele que emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, dois comportamentos aqui, tá? O sujeito que emite cheque sem provisão de fundos pratica aqui essa conduta. E também pratica essa figura penal aquele que emite cheque, tá bom? E depois de emitir o cheque, frustra o pagamento. É a hipótese do sujeito que susta o pagamento daquele cheque, tá? Fala que teve, por exemplo, o cheque furtado, roubado, perdido, e fala para a instituição bancária não fazer o pagamento daquele cheque. Essas são as condutas aqui, tá? E vamos ver então aqui as hipóteses que recaem sobre o cheque, bastante comuns, tá? Para que eu tenha então, senhores, a prática do estelionato aqui envolvendo o cheque deve ser para pagamento à vista. Vocês que já tiverem direito empresarial aí, ou ainda vão ter, vocês vão ver que a natureza do cheque, senhores, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá bom? Então, aquilo que é comum aí no comércio, tá? Cheque pós-datado, que geralmente a gente fala pré-datado, né? Não é pré-datado não. O pré-datado, na verdade, senhores, é o cheque pós-datado. Hoje, dia 1º de junho de 2020, digamos que eu vou emitir um cheque, é comum, né? O comércio às vezes, não, você dá um cheque daqui 10 dias, né?
e dou um cheque para daqui 10 dias, então para vencimento em 10 de junho. Só depois do dia 10, então, aquele que tiver com o meu cheque vai poder levar na instituição bancária. Esse é um cheque pós-datado, apesar de a gente acabar aí, a cultura nossa acaba falando que a gente é um pré-datado. Não é pré-datado não, tá? O nome correto, a nomenclatura correta é cheque pós-datado, tá bom? Pós-datei, hoje é dia 1º, pós-dato para o dia 10, tá? Só a partir daquela data o sujeito vai poder levar a desconto, né, na instituição bancária, tá bom? Quando eu envolver, senhores, cheque pós-datado, tá bom? E eu frustro o pagamento ou emito um cheque pós-datado sem provisão de fundos, eu não vou estar diante da figura aqui do inciso 6. Eu vou estar diante da figura do caput do artigo 171. Por quê? Porque o cheque, porque com essa conduta de pós-datar o cheque, eu desnaturei a natureza, tá? Eu tirei a natureza do cheque, desse título de crédito, tá bom? A natureza do cheque é, hoje dia 1º de junho, na verdade, todo cheque deveria ter essa data, 1º de junho. Porque a natureza do cheque ele foi criado para ordens de pagamento à vista. O sujeito não tem o dinheiro ali, então ele emite o cheque para pagamento à vista, tá? Os cheques, na verdade, são pagamentos à vista, tá bom? O comércio, tá? É que acabou desnaturando a natureza do cheque, né? Continua sendo cheque, mas para fins comerciais, né? Conseguir a compra, conseguir a venda, conseguir vender a coisa, né? Que o sujeito compre, ele acaba pós-datando, dando mais tempo para o sujeito pagar. Mas ao fazer isso, ele desnatura a natureza do cheque, tá bom? Ao desnaturar a natureza do cheque, eu não vou estar diante, se o sujeito frustrar ou depois o cheque não tiver fundos, tá? Eu vou estar então diante da figura do caput. Cheque pós-datado, então, senhores, em que o sujeito frustra o pagamento ou emite sem provisão de fundos, na época que vai levar desconto o sujeito na data aprazada, não tem o valor suficiente de provisão de fundos, a figura do estelionato é do caput, não é aqui do inciso 6, do parágrafo 2º. A do inciso 6 do parágrafo 2º é se o cheque é pagamento à vista, tá bom? Então, na data do pagamento, não tinha provisão de fundos e mesmo assim eu emiti aquele cheque. Emito, então, hoje um cheque no valor de R$1.000 e não tenho provisão de fundos, é a natureza aqui, é a prática desse crime, tá bom? Ou frustro o pagamento, tá? Invento uma situação, tá? Invento uma situação e falo para a instituição bancária não pagar, tá bom? Eu caracterizo, então, pratico aqui o estelionato. É necessário, para que eu tenha essa figura, lógico, né? Para mim ter a tipificação desse crime, que o sujeito tenha que emitir o cheque com intuito de fraude, né? Porque ele teve um problema financeiro e não conseguiu honrar o pagamento do cheque, tá? Aí você não tem nem ilícito penal, você vai ter só ilícito civil, tá? Mas para mim ter o ilícito penal, necessariamente o sujeito emite o cheque de forma dolosa e não pode ter provisão de fundos. Desde o início ele já quer praticar golpes, tá? Voltando, por exemplo, lá da Uberlândia, a pessoa que recebe eventualmente, me ajuda aí, Uberlândia, o sujeito que recebe eventualmente, o sujeito que passa cheque roubado, tá? Ou o sujeito furtou cheques, encontrou um cheque perdido, não estava preenchido, preencheu o cheque e passou para frente o cheque furtado, cheque roubado, cheque perdido, tá bem? Esses cheques roubados, perdidos, furtados, senhores, é a figura do estelionato do caput, não é aqui o do parágrafo 2º, inciso 6, tá? O do parágrafo 2º, inciso 6 é o sujeito que é o titular da conta corrente, tá bom? E passa o cheque sem ter fundos, tá? Sem ter o saldo na sua conta bancária, tá? Agora, se o cheque pertence a terceira pessoa, é roubado, veja, já volto, por exemplo, no Uberlândia, o cheque é roubado e eu passo dolosamente, sabendo, tá bom? Já respondendo a sua pergunta, sabendo que o cheque é roubado, sabendo que o cheque é furtado, sabendo que o cheque era perdido, tá bom? E não foi emitido, eu preenchi esse cheque e passei para frente, a figura penal é do caput do 171, não é aqui, tá? Você aí que recebeu um cheque roubado, sem dolo, sem saber então de que o cheque era roubado, não praticou crime nenhum, tá bom? Você não teve dolo de praticar fraude contra ninguém, não é? Não teve dolo de praticar golpe contra ninguém, tá bom? Você não teve isso, tá? Então você não tem dolo de defraudar aqui ninguém, você não manteve e induziu ninguém em erro. Na verdade, você que recebeu o cheque roubado que é uma das vítimas, tá bom? Digamos que se um cheque roubado passa na mão de 3, 4, 5 pessoas,
A última que vai levar no banco é que descobre que o cheque é roubado, tá bom? Eu tive tantas pessoas quantas receberam de boa fé o cheque como vítimas, tá? Inclusive a última, que é a que suportou o prejuízo patrimonial, né? Outro caso aqui que não configura o parágrafo 2º do inciso 6 aqui do estelionato. Eu emito um cheque de conta encerrada. Digamos lá que você encerra uma conta bancária, mas fica com as folhas de cheque em casa, não é? Ficou com as folhas de cheque em casa e emitiu, você que encerrou a conta, veja lá, tá? Depois a gente vai para os outros exemplos aí. Você tem uma conta, encerra a conta e mesmo assim emite esses cheques. Olha o dolo da pessoa, certo? Emitir os cheques. Vou aplicar golpe, a conta já está encerrada mesmo, precisando de dinheiro, vou aplicar golpe, né? Emito os cheques, tá bom? Em conta encerrada. Veja, não é sem provisão de fundos e não frustra o pagamento, tá bom? Cheque emitido com base em conta encerrada pelo seu titular, senhores, é a figura do caput do estelionato e não aqui do parágrafo 2º, inciso 6. Para que tenha a figura do crime aqui do parágrafo 2º, inciso 6, inclusive tem uma súmula 246 do STF. A súmula 246 do STF diz aqui: comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos, sem provisão de fundos. Então, é necessário para ter tipificação aqui no direito penal, tudo bem? Para que tenha enquadramento no crime, obrigatoriamente que esse cheque tenha, desde o início, o sujeito tenha se utilizado então de fraude, de enganação, tá? De ardil ou de meio artificioso, tá bom? Senão, eu não vou falar em mero ilícito civil, tá? Poxa, tive algum problema aí e tal, corona, emiti o cheque, puxa, depois aquele dinheiro que eu receberia, não recebi, tá? Quando eu emiti o cheque, não tinha dinheiro, mas por quê? Porque no dia seguinte eu ia receber o meu salário, eu não recebi o salário, o sujeito então leva o cheque lá, desconto. Teve dolo? Não teve, por quê? Você vai ter que provar, lógico, isso também, né? Olha, todo mês eu recebi o meu salário dia 2, emiti o cheque dia 1. Como eu sabia que ele ia demorar pelo menos um dia para compensar o cheque, emiti e fiz compra, que é comum, né? Emiti os cheques como ordem de pagamento à vista no dia 1º de junho. Ele só ia ser descontado no dia seguinte. O dia seguinte, todo mês eu recebo o salário. Olha, tá aqui meus extratos bancários, eu comprovo isso. Todo dia 2 de cada mês eu recebo o meu salário. Naquele mês, o meu empregador não depositou o meu salário. Tudo bem? Emitiu com fraude? Não emitiu com fraude, tá bom? Não vou falar em crime não, vou falar em mero ilícito civil, tá bom? Outra súmula sobre cheque, senhores, tem bastante casos, né? Cheque, tá? Mais uma súmula, a súmula 246 a gente falou, e depois tem mais uma súmula também do STF, súmula 554. Súmula 554 do STF diz aqui: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Então, criou esse entendimento o seguinte, justamente até para saber aí, para diferenciar os casos em que de fato teve crime e os fatos que são mero ilícito civil. Então o STF tem, por jurisprudência consolidada, então do STF diz o seguinte, então: aquele que emitiu o cheque sem provisão de fundos, mas se pagar o cheque antes do recebimento da denúncia, falta justa causa para ação penal, tá bom? Não vou ser processado. Parágrafo 3º agora aqui. Vamos falar agora sobre duas causas de aumento de pena. A primeira do parágrafo 3º e depois do parágrafo 4º. Diz o parágrafo 3º do artigo 171. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, se a minha vítima for uma entidade de direito público, senhores, tá? Então, poder público, tá? Ou alguma instituição de economia popular, Banco do Povo, tá? Crédito popular, né? Ou assistência social que faça caridade ou beneficência, tá? Se uma dessas pessoas for a vítima patrimonial ou da fraude, caracteriza a causa de aumento de pena de 1/3, tá bom? Então essas aqui é a minha vítima, quando a minha vítima for entidade de direito público, tá bom? Ou que tem alguma destinação social, beneficente ou de assistência social, tá? Quando a minha vítima for uma dessas, o legislador entendeu que por conduta mais grave, estipulou então uma causa de aumento de pena de 1/3 quando a minha vítima for uma dessas pessoas, tá certo? Outra causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º, ela foi acrescentada aí recentemente, né, em 2015, tá? Diz lá o parágrafo 4º:
aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, quando a minha vítima for idosa, pessoa que tenha 60 anos ou mais, 60 anos completos ou mais, a minha vítima for idosa, aplico a pena do estelionato em dobro, tá? Então, a pena que pode ser lá de 1 a 5 anos, vai poder ser de 2 a 10 anos, tá? Parágrafo 5º, senhores. Parágrafo 5º, quem está com o código desatualizado aí não vai ter o parágrafo 5º, porque foi introduzido aí o parágrafo 5º pelo pacote anticrime, né? Sancionado lá em dezembro, que entrou em vigor agora em janeiro de 2020. O parágrafo 5º estabelece o seguinte, senhores, dispõe sobre a ação penal, como se processa o crime de estelionato. Tá? Aqui título é, então, se o crime é de ação penal pública, pública continuada à representação, ação penal privada. Essa aqui estipulou, então, o parágrafo 5º diz o seguinte agora, como regra. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação. Exceto, e depois das exceções eu falo lá. Então, a regra geral hoje do crime de estelionato, senhores, tá? A regra geral ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público só vai poder oferecer denúncia nos casos em que a vítima autorize esse oferecimento dessa denúncia. Autorize o oferecimento da denúncia lá com essa representação. Então, o crime de estelionato, senhores, tá? Passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, tá? Exceções, quando ele continuará sendo de ação penal pública incondicionada, tá? Diz aqui, salvo se a vítima for a administração pública, direta ou indireta. Então, se a vítima do estelionato for a administração pública, poder público, direto ou indireto, pessoa jurídica, direito público direto, ou pessoa jurídica, direito público da administração indireta, a vítima for o poder público como regra, o crime é de ação penal pública incondicionada, tá? Não precisa de nenhuma condição para o Ministério Público oferecer a denúncia, tá? Também será de ação penal pública incondicionada se a minha vítima for criança ou adolescente, tá? Aqui só o cuidado, como eu falei para vocês lá, se a nossa vítima for criança ou pessoa incapaz, eu vou estar diante do crime de abuso de incapaz lá do artigo 173, tá? Na verdade aqui não tem muita relevância não, essa previsão aqui prevê lá como de ação penal pública incondicionada quando minha vítima for criança, porque dificilmente o enquadramento será no estelionato. Quando minha vítima for criança, eu vou estar diante do crime de abuso de incapaz com certeza, né? Criança é o ser humano com até 12 anos incompletos, né? E adolescente aí entre 12 e 18 anos, né? 12 anos completos, 18 anos incompletos, tá? Eu vou estar provavelmente diante do crime de abuso de incapaz, tá? Quando eu estiver diante de criança, eu não tenho dúvida que eu vou estar diante do crime de abuso de incapaz. Agora, o adolescente, eu vou depender do caso concreto, vai dizer lá como é esse adolescente, qual era se ele já estava envolvido ou não em atividades empresariais, o que tipo de fraude foi empregada, qual a conduta, tá? O adolescente eu poderia dizer, vai demorar um pouquinho, eu vou falar para vocês que depende do caso concreto para dar um enquadramento, se vai ser do estelionato aqui do 171 ou do abuso de incapaz no 173, tá? Também será de ação penal pública incondicionada se a pessoa tiver deficiência mental. Outra disposição que não vai ter um caso prático, porque se o sujeito tem deficiência mental, ele é uma pessoa inexperiente, e então o enquadramento vai ser do crime de abuso de incapaz e não estelionato, tá? E por fim, será também o crime de ação penal pública incondicionada se o estelionato for praticado contra a pessoa maior de 70 anos de idade, tá? Aqui houve uma exceção, geralmente o legislador penal utilizava lá o conceito de idoso. Aqui não, ele levou em consideração a idade das pessoas, então 70 anos, né? Então não confunda aqui com a situação de idoso. Idoso é qualquer pessoa que tenha 60 anos completos, tá? Aqui, para se tornar o crime de ação penal pública incondicionada, a minha vítima precisa ter mais de 70 anos completos ou mais, tá? Então não confunda aí falar que idoso, ação penal pública será incondicionada. Não, precisa ter 70 anos, tá? O legislador, por exceção aí, geralmente poderia levar em consideração aí o idoso, mas não levou, tá? O idoso, então, por estelionato, é uma causa de aumento de pena. E o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Agora, se esse idoso tiver mais de 70 anos de idade, a ação penal passa a ser pública incondicionada, tá bom? Critério do legislador, opção do legislador aqui, tá?
tá? Então tome cuidado com esse parágrafo 5º, tá? Pode cair em concurso, exame da OAB aí, já que é uma disposição nova, né? Lembre-se aí que foi acrescentado pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019, que está em vigor aí desde janeiro de 2020.